Em 2008, os pobres sofreram as consequências da crise hipotecária de alto risco. Hoje é a vez da classe média. A pobreza que atravessa os Estados Unidos é brutal. Para aqueles que perderam seus empregos, as consequências foram imediatas e dramáticas. Larry Dodson, de 52 anos, dirigia um grande departamento de atendimento ao cliente, mas há 2 anos perdeu seu emprego e sua casa. Hoje vive em um quarto de motel com sua esposa e 2 filhos, sobrevivendo com $820 e recebendo turistas na Disney World. Depois de pagar a conta do motel, sobram apenas $70 para comprar comida e outras necessidades. Até que ponto a crise econômica afetou a classe média? Vejamos a história de Larry. Antes de continuar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Larry era um gerente de vendas que levava uma boa vida até ser demitido. Acabou indo de motel em motel e, finalmente, o Estado decidiu que ele era economicamente incapaz de sustentar seus 6 filhos. Os 3 filhos mais velhos foram colocados em lares adotivos. Atualmente, há 1.800 crianças crescendo em motéis ao redor da Disney World. Mudam de uma escola para outra porque seus pais são obrigados a procurar moradias ou motéis mais baratos. À noite, as pessoas caminham pelas ruas dos Estados Unidos procurando um lugar para ficar. Quando encontram um estacionamento, juntam-se a muitos outros que foram despejados de suas casas. Isso tem levado as pessoas a serem forçadas a dormir em seus carros ou em hotéis muito baratos. Não se sabe ao certo quantos americanos vivem atualmente dessa maneira, mas durante esta crise, conhecemos centenas de pessoas nessa situação precária, a maioria das quais é de classe média, a classe que durante décadas foi a encarnação do símbolo do sonho americano. Larry Dodson, de 52 anos, trabalha perto da Disney World, em Orlando, Flórida. Ele mora em um quarto de motel com sua esposa e seus 2 filhos. Teve vários empregos que não existem mais. A falta de segurança no emprego é uma preocupação para os americanos de classe média. Apenas 3 anos atrás, Larry Dodson era o chefe de um grande departamento de atendimento ao cliente. No entanto, perdeu o emprego e, posteriormente, sua casa. A partir daí, alugou um quarto em um motel perto da Disney World. Viver aqui custa $149 por semana, e eu ganho cerca de $228. Então sobram uns $70 para comida e algumas outras coisas que precisamos, diz Larry. O quarto em que vivem é extremamente pequeno, com apenas 2 camas e um armário. Assim, os 4 se apertam para passar a noite. No canto estão as poucas pertences que conseguiram salvar no dia do despejo. Meu filho trabalha e minha filha vai para uma escola. Estamos apertados e isso nos deixa nervosos, comenta Larry. Quanto a sair daqui, não tenho certeza de quando acontecerá. Tudo depende de conseguirmos um dinheiro extra. Um dia talvez eu consiga mais horas e possamos começar a economizar para pagar o aluguel de uma casa. Continua dizendo. A internet não funciona para eles. Não podem pagar por isso. Larry espera um aumento em breve. Comecei ganhando $7,40 por hora. No entanto, cheguei a ganhar $8,20. Não é o ideal, mas acontece em todo lugar. Atualmente, 900 famílias vivem em motéis baratos ao redor dos parques temáticos da Flórida. Esses lugares, que outrora estavam cheios de turistas, agora abrigam pessoas que não podem pagar o aluguel de uma casa. Os gerentes às vezes parecem senhores de bairros marginais que se aproveitam das famílias pobres. Embora às vezes encontremos alguém disposto a falar conosco, disse Larry. Larry agora trabalha em um motel e registra seus ganhos diários. Hoje só recebi $532,34 de aluguel, quando deveria ter ganho mais. Cerca de $2.000 por semana, disse. Além disso, toda semana ele precisa despejar os clientes que não pagaram o aluguel. Mesmo nos motéis, todos lutam para cancelar os quartos a tempo. Na economia atual dos Estados Unidos, os proprietários das empresas pagam apenas o salário mínimo. Não é fácil para ninguém. Uma pessoa não pagou a taxa do quarto. Agora eu tenho que despejar, comentou Dodson. Há pessoas que vivem no motel por mais de 3 meses. É mais como uma residência permanente, um lugar que se tornou um lar para eles. Os Estados Unidos são um dos países mais ricos do mundo. No entanto, também tem muitas pessoas sem teto. Nos últimos 2, talvez 3 anos, esse número só tem aumentado.
O problema é muito óbvio para ser escondido. As famílias não são as únicas afetadas. Também há alguns idosos que não têm para onde ir. Os idosos caminham pelas ruas todos os dias, indo de um lugar para outro. Por exemplo, há uma senhora idosa no motel que não tem casa. Por enquanto está ficando aqui. Ela tem 67 anos e passou vários dias dormindo ao lado da estrada. No dia em que chegou, suas pernas estavam machucadas por ficar sentada no ponto de ônibus o dia todo. Estava muito quente e ela caminhou por horas tentando encontrar uma sombra. Mas aqui é difícil conseguir lugares assim, conta o Sr. Larry. Tenho 52 anos, não estou aposentado, não tenho benefícios, não possuo nada. Então ainda me pergunto se algum dia vou acabar como os idosos que trabalharam duro. Mas o que tem agora? Eles não têm nada. Foram as palavras de Larry Dodson, uma pessoa que pertencia à classe média americana e que agora vive o brutal empobrecimento decorrente da crise em que o país está imerso. O testemunho de Larry nos proporciona uma visão do que está acontecendo com a classe média nos Estados Unidos. A diminuição desse grupo ocorreu quando o crescimento dos salários das pessoas de renda média não conseguiu acompanhar o ritmo da inflação. Para muitas pessoas, a realidade econômica que os Estados Unidos enfrentam hoje em dia é confusa. Por um lado, eles veem que a onda de demissões continua em várias indústrias e empresas, e que os salários estão estagnados. Por outro lado, os relatórios macroeconômicos mostram que o sistema está se fortalecendo lentamente. Mais empregos estão sendo criados e o número de desempregados está diminuindo. No entanto, neste panorama geral, o último relatório do Pew Research Center mostra que a classe média está perdendo terreno. Em quase 25% das áreas metropolitanas, os adultos de classe média já não formam a maioria, de acordo com a análise do Pew. A classe média descobriu à força que a inflação nos mercados de bens de consumo e imóveis está impedindo-os de manter um estilo de vida agradável. Nos Estados Unidos, os rendimentos da classe média estão caindo, enquanto os preços de muitos bens e serviços estão aumentando, como educação, moradia, cuidados infantis e atenção médica. Os economistas veem essa tendência como algo negativo para o país, pois os dados também mostram um aumento da pobreza e uma menor capacidade financeira do setor trabalhador. Por décadas, a classe média foi o coração do país. Este grupo mantinha os Estados Unidos fortes, segundo especialistas e políticos. No entanto, o fato de não ser mais majoritária e estar ficando para trás, economicamente, é prejudicial para o país. Após mais de 4 décadas como pilar da economia nacional, o setor trabalhador está desmoronando. As razões incluem fatores relacionados à renda e aos custos. Os salários da classe média estagnaram e a desigualdade de renda aumentou. O custo de bens e serviços essenciais, como cuidados médicos, mensalidades universitárias, cuidados infantis e moradia, está aumentando muito mais rápido do que a inflação. Além disso, os preços de algumas categorias de despesas grandes aumentaram rapidamente, como cuidados médicos, ensino superior, aluguel e cuidado infantil. Esses bens e serviços são considerados necessários para um estilo de vida de classe média, mas estão se tornando cada vez mais inacessíveis à medida que a renda das famílias estagna. É um fato que a classe média está sendo deslocada. O caso de Larry é um exemplo disso. Os americanos pertencentes a esse grupo agora são financeiramente menos estáveis do que há uma década. Será que a classe média poderá se recuperar e recuperar o que perdeu? Você sabe. Pode deixar suas respostas nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like. Além disso, quase o dobro dos americanos estão preocupados com sua estabilidade financeira pessoal. Isso apenas confirma o que já sabemos. A classe média está sendo pressionada e a economia está em uma situação pior do que há 5 anos. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.